Muchas gracias, buenas tardes a todos. Inicialmente yo gostaria de agradecer a la organización por esta oportunidad. Agradecer especialmente ao Dr. Esposito, a Fernando e ao meu amigo Ricardo, com o qual temos uma longa colaboração. Bueno, vamos falar um pouco sobre o papel de la biota em la ambientação. Eu vou falar em portuñol e eu espero que possam me compreender 70%. Então estarei muito feliz. Bueno, o projeto Aquários é um projeto público-privado que tem lá a Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade nacional de Rio Grande do Sul. Tem a Cotrijal, que é a cooperativa de los agricultores, uma cooperativa muito forte. Stara, que é uma empresa de maquinária precisa brasileira, e Dracar, que está cá representada. Por favor, os membros de Dracar se apresentem. São consultores especializados em agricultura de precisão e que estudaram na universidade e agora estão aí desenhando um belo papel. E também temos uma delegação de brasileiros de Smart Sensing. Por favor, identifique-se. Então, a delegação brasileira está bem representada aí, Fernando. E temos também os irmãos paraguaios aí que também estavam conversando com nós outros aí. Bueno, o projeto Aquários então começou nos anos 2000, está aí localizado Porto Alegre, é nossa capital, e aquela região norte aí do estado é a principal região produtora, como seria o Pampa acá na Argentina. Se produz aí soja, maíz e trigo. O projeto Aquários, ao longo de 2 décadas aí caminhado por todas essas etapas aí, como semeadura precisa, pulverização precisa, como vimos agora, taxa variável de semillas, e agora estamos aí com esse tema de análises enzimáticas e DNA de la biota do solo. É um trabalho ainda exploratório e eu quero compartilhar os dados que temos e a situação que está no Brasil. Bueno, quando se fala de agricultura regenerativa, de uma maneira simples, eu diria que a agricultura regenerativa é aquela que melhora a qualidade do solo ao mesmo tempo que estamos aí produzindo. E quando olhamos aí a situação, somente 10% de los solos em nível mundial estão melhorando sua qualidade. De fato, mais de 40% de solo estão perdendo sua qualidade. Então, se temos um duro trabalho aí, e eu estou convencido que a agricultura de precisão vai nos ajudar muito nisto, em reverter este quadro, como o Dr. Bruno Basso nos brindou aí com uma magnífica apresentação. Bueno, a definição, esse é um trabalho que publicamos há alguns anos, aí utilizando diferentes layers, camadas, para definir ambientes de baixo potencial produtivo, estável, e ambientes de alto potencial produtivo estável. Pero a questão básica é a variabilidade espacial e temporal do solo.
nossos solos brasileiros, de um modo geral, são menos férteis que os solos argentinos. Então, uma das primeiras coisas que temos que fazer é buscar a melhoria do pH e o equilíbrio de saturação de bases e alcançar os teores críticos. Além deste desafio, nós outros temos a questão de compactação de solo, que é um problema para nós outros porque nossos solos, muitos deles são arcilosos e se compactam com facilidade. Bueno, acá vou lhe mostrar um pouco do que viemos trabalhando em projeto Aquários. Definimos os ambientes com base nesta finca aí, que é na finca pioneira. O primeiro mapa de cosecha de rendimento que fizemos foi em 2001. Eu acredito que foi um dos primeiros mapas comerciais no Brasil. São Paulo já havia começado um pouco antes, em culturas de grano, acredito que esse foi um dos primeiros mapas de rendimento. Depois, com Veres, com equipamento Veres, fizemos a condutividade elétrica, e com 11, ali são 11 mapas de cosecha, definimos com muita segurança aí os ambientes que possuíamos. E aqui eu mostro uma produção de maíz em um dado ano, em la zona de alta, la zona de média e la zona de baixa. Bueno, uma informação que sacamos quando definimos estes ambientes foi estudar a taxa de infiltração de água no solo. Na zona de alta, tínhamos como quase 300 milímetros de água infiltrada em uma hora, enquanto que na zona de baixa, 136 milímetros, o que dava uma diferença gigantesca, enorme de infiltração de água. Há muitos fatores aí envolvidos, incluso a espessura do horizonte A nas diferentes zonas. Pero para a planta, esta armazenagem, essa infiltração de água é muito importante, porque nessa região do Rio Grande do Sul, a precipitação fica em torno de 1.600 milímetros por ano. Pero a distribuição da chuva não é boa. O volume é bom, pero a distribuição não. Um trabalho que publicamos há algum tempo atrás foi com trigo, e aí estávamos estudando taxa variável de nitrógeno, usando sensores proximais aí, né? Usamos N-Sensor, que depois foi substituído pelo ATFarm da Yara Fertilizantes, e o conceito de zonas de manejo, de ambientação. Neste artigo aí encontramos mesmo os resultados que INTA havia encontrado para trigo há 10 anos atrás, aí, que a zona de barro é AB, ambiente de barro, a resposta a nitrógeno limitada, e a resposta de nitrógeno em ambiente de alta era muito maior. Portanto, não havia sentido em aplicar nitrógeno em taxa fixa com esse tipo de curva de resposta, muito semelhante ao que vimos acá na Argentina. Bueno, eu quero trazer o conceito de yield gap e de yield potential que foi discutido anteriormente. Se temos todas as condições favoráveis, atingimos 100% de potencial genético. O que se passa é que normalmente o primeiro fator limitante para nós outros é a água.
e aí perdemos como 20% a 30%. Este ano foi um ano extremamente seco para nós outros, perdemos 50% da produção. Foi terrível, na sequia de 30 anos aí. E a produtividade que o agricultor saca normalmente fica em torno de 50% do potencial genético, 50% solamente. Então, esse é nosso trabalho, é buscar estratégias de manejo que aumentem ou diminuam as brechas, o yield gap, por ambiente produtivo. Bueno, se aplicamos a taxa fixa de insumos, vamos ter o yield gap na zona de barro, algo como apenas 30% do potencial genético. Na zona intermediária, aí 50% do potencial genético. E na zona de alta, oxalá, 80% do potencial genético. O que queremos com o manejo que vamos adotar é buscar, em primeiro lugar, ver se é possível aumentar o potencial das zonas que já estão produzindo bem, e isso é árduo, e trabalhar na zona de barro, em dois sentidos, para aumentar seu desempenho ou para ajustar o aporte de insumos. Bueno, trabalhamos muito com o tema de semeadura precisa, equidistância de plantas, primeiramente para maíz, e hoje estamos trabalhando para soja, gerando números do impacto, do erro de distribuição de plantas e a consequência. Trabalhamos também, em outro artigo aí, com diferentes variedades de soja, e é exemplo do que foi apresentado acá. Nesse trabalho aqui, trabalhamos com nitrógeno e ajuste de população de plantas. Zona de barro, ambiente de barro, 70 mil plantas de milho por hectare, com 120 quilos de nitrógeno fixo. Diminuímos a população para 55 mil plantas por hectare e ganhamos produtividade. Como dizem os americanos, win-win. Economizamos semente e ganhamos produtividade. Isso me encanta. E na zona de alto, utilizamos mais plantas. Visualmente, o maíz estava um pouco prejudicado pelo o que interessava é a produtividade, e a produtividade e a renda foi maior. Bueno, trabalhamos então com retorno econômico, taxa fixa de sementes, taxa fixa de nitrógeno, variando a taxa de sementes e fixando o nitrógeno em maíz, e encontramos um ganho econômico em 132 hectares de aproximadamente 30, não estou enxergando bem acá, mas me parece que é 30 mil reais, e 47% do ganho econômico veio do ambiente de barro. Isso chama a atenção, que quase 50% do ganho dessa situação lo veio de ambiente de baixo rendimento, porque aí ajustamos a população. Quando trabalhamos com nitrógeno, o ganho foi menor, foi de 18 mil, embora, como foi mostrado acá, o impacto em CO2 equivalente é muito importante. Então, além da dimensão econômica, há que considerar a dimensão ambiental. Quando combinamos os dois, tivemos o máximo retorno econômico. 62% do retorno econômico veio da taxa variável de semillas e 37,5% de retorno econômico
veio da taxa variável de nitrógeno. Então, são dados de finca. O projeto Aquários trabalha com on-farm. Todo o trabalho da investigação é feita preferencialmente na propriedade agrícola, com o agricultor participando de todas as etapas. Bueno, então se varia espacialmente a produtividade, se varia espacialmente a condutividade elétrica, se varia a textura do solo, não faz sentido se trabalhar com populações fixas de plantas. Temos que ajustar isso. Então, se publicamos esse artigo mais recentemente na revista para produtores, e aí nessa revista já temos ajuste de população para maíz, trigo, soja e canola. E aí estamos trabalhando para incluir quase todas as culturas aí, com uma recomendação inicial para que o agricultor comece realmente a exercitar este conceito na prática. Bueno, assim como avança o conhecimento, avançam as máquinas precisas. Acá onde estou, INTA Manfredi, tem sido uma grande fonte de inspiração para a América do Sul, em termos de agricultura de precisão. Eu vim acá como jovenzito aí, assistindo as charlas de Mário Bragattini, e aí entendemos que no Brasil estávamos atrasados em relação aos irmãos argentinos e que precisávamos aí desenvolver muitas coisas. Felizmente, Rio Grande do Sul é o estado que produz a maior parte da maquinaria agrícola do país. E aí se entendeu muito bem o conceito de máquinas precisas e corremos rápido aí para superar o atraso. Estamos aí com uma máquina da Stara, que é capaz de regular 0,1 nas semejas em 0,1 metros. Então, uma capacidade fantástica aí de se ajustar a máquina ao mapa que vamos fornecer. Eu quero mostrar um pouco da pesquisa que fazemos em nível de fincas com produtores. Esse é um produtor de Carazinho, amigo nosso, Estância Nueva. Esse é o produtor, está aí ao meu lado, e o outro estudante aí era um estudante de maestria que terminou sua maestria com nós outros e é consultor deste produtor. Aí estamos no campo com culturas de cobertura e já vou explicar como ele maneja. Ele maneja sua finca considerando o microrelevo e o acúmulo de água. Lo conhece muito bem aonde estão o microrelevo, o fluxo de água, e coloca a população de plantas mais alta onde tem mais água e diminui a população de plantas aonde o relevo desfavorece a armazenagem. Então, esse produtor sacou já 2 prêmios de produtividade, de maíz e de soja. Em maíz, ele ficou em 3º lugar no país, utilizando as técnicas de agricultura de precisão. Também fizemos um trabalho em sua finca, porque ele pratica plantio, siembra direta há muitos anos, há muitas décadas, pero não tinha lombrices. E quando começou a utilizar a vícia vilosa, ervilhaca, chamamos no outro, notou que começou a aparecer lombrices. Então, um dia me chamou, ele disse: professor, é possível fazer mapa variável de lombrices em minha finca? E eu disse: sim, vamos fazer, vai ser o primeiro mapa de lombrices. Lo peguei, peguei os estudantes e ficamos aí 2 dias em sua finca, comendo churrasco aí e coletando minhocas. Aí está o mapa que estão vendo de lombrices. Em Lo Verde encontramos 48 lombrices por metro quadrado, um número fantástico. Em rojo, nenhuma.
Então, variabilidade espacial muito grande de lombrices, pero o agricultor ficou muito feliz em ter este mapa aí, porque mostrou que seu manejo está caminhando na direção correta. Bueno, trabalhamos o conceito de yield gap com água. Deixa eu explicar como fizemos. Já tínhamos muito bem definido, com 11 mapas de colheita aí, em 20 anos, os ambientes. E no meio do ambiente de alta produtividade, o produtor colocou um pivô. Então, a primeiro passo eu pensei, que me estragou, acabou na área histórica. No segundo momento, tomando um vinhozinho aí, eu pensei, é uma oportunidade para estudar a dinâmica de água. Temos zona de alta, média e baixa, embaixo do pivô, e temos zona de alta, média e baixa, fora do pivô. Podemos aí estudar o efeito da água, e aquilo são dados reais, e eu apresento um pouco do que obtivemos. Zona de alta, com irrigação, alcançamos 81% do potencial genético. Isso é muito bueno. O potencial genético aí, como 370 sacas por hectare, 370 bushels por acre, isso é muito. E na zona de barro, mesmo com pivô, continuamos explorando apenas 45% de potencial genético. E quando estávamos fora do pivô, na zona de alta, 41% de potencial genético, e na zona de barro, apenas 30%. Então, resumimos isso nesse gráfico. Mesmo com irrigação, o efeito de ambiente ainda estava muito marcado. Isso é uma coisa que temos que clarificar para os produtores, porque pensam que colocaram água, que todos os problemas estão resolvidos. E estamos aí mostrando que ainda se pode ter uma perda aí de 40% se não cuidamos do ambiente que estamos falando. E em sequeiro, essa diferença foi de 27%, e aqui mostramos o efeito da água. O efeito da água irrigada representou na zona de alta 150 sacos a mais, e na zona de baixo apenas 60. Então, se ajustamos taxa variável de irrigação, ou achamos algum manejo aí para a zona de baixa, porque solamente a água não se mostrou eficiente. Bueno, agora eu vou entrar no assunto que chegamos acá, do conceito de soil health, da saúde do solo aplicado à agricultura de precisão. Essa é a nova fase do projeto, e essa saúde do solo integra atributos químicos, físicos e biológicos. Esse é um desafio para nós outros. Quando vamos aí buscar a literatura, a última que quero mostrar, a biodiversidade e o habitat, a biota, os atributos de solo que são muito importantes: matéria orgânica lábil, ativa, pH, a estabilidade de agregados e a atividade, graças, muito claro agora, e a atividade enzimática. O que eu quero mostrar é que outros parâmetros que estamos aí habituados a medir não são tão claves para a atividade biológica. Então temos que ampliar nosso horizonte quando queremos entender a saúde do solo. Bueno, e a questão por muitas vezes no ambiente de baixa produtividade é porque o solo não tem a atividade biológica necessária. Então, muitas vezes fertilizar mais na zona de baixa não vai nos trazer a solução do problema, porque o problema é outro, pode ser a parte biológica. Bueno,
como se evolui o conceito na ciência de solo. Começamos aí desde 1940 a estudar os fatores de formação de solo, toda essa coisa, os atributos físicos, químicos que definem a fertilidade do solo. Avançamos para o tema de qualidade do solo, com Doran e Parkin, um trabalho clássico aí de 1994, e agora chegamos aí em o conceito de soil health, da saúde do solo. E a saúde do solo são funções desempenhadas pelo solo no ecossistema, guiadas pela biota do solo. Então, são outras funções que dependem da biota do solo. E claro que está tudo relacionado, pero é um enfoque importante. Como vamos trazer isto para a ciência do solo? Vamos para a agricultura de precisão. Vamos ver isto. Bueno, Bruno Basso nos apresentou este conceito que se o solo tem saúde, vamos ter plantas com saúde e vamos ter pessoas que vão consumir esses alimentos com melhor saúde. Então, Bruno Basso nos apresentou os quatro itens de saúde, né? Começa com saúde do solo, saúde das plantas e saúde dos consumidores. Agora, é importante mostrar que muito dessas relações dependem da diversidade microbiana e da função dos grupos microbianos. Então, o assunto é complexo, não é um assunto simples. Bueno, olhando para o solo, é muito importante entendermos que matéria orgânica é um driver, a biota se relaciona muito com matéria orgânica e com a estrutura do solo, a agregação. Vamos ver um pouco mais isso na prática. Bueno, eu trago aqui um trabalho de um pesquisador muito renomado nos Estados Unidos, Dr. Alan Franz Lubers. Dr. Alan Franz Lubers mostra o ganho de carbono, matéria orgânica, e o efeito em um solo arenoso, o primeiro solo cá da esquerda, de vossa esquerda, e um solo textura média. E você vê que quando aumenta a matéria orgânica, aumenta a água disponível para as plantas, em ambos os solos. Quer dizer que se queremos plantas mais saudáveis, aumentando a matéria orgânica, vamos ter mais água para as plantas, e aí estamos trabalhando num fator limitante. No outro, em Projeto Aquários, estudamos em 4 estados agrícolas, com a parceria de Dracar aí, o CEO de Dracar, Alain, tem uma boa relação com os Estados Unidos, aí com a Califórnia, e eu vou mostrar o que fizemos. Pero o primeiro trabalho que fizemos foi estudar as enzimas beta-glicosidase em 4 estados brasileiros, em fincas, em propriedades agrícolas. O que saiu para a beta-glicosidase, que se o agricultor tem menos de 3% de matéria orgânica, não há esperança de atividade enzimática. O 3% de matéria orgânica para nossos solos foi como na referência, um farol aí para dizer, bueno, tem que arrumar a casa para depois se preocupar aí que se a atividade enzimática está boa. E a aril-sulfatase se comportou um pouco diferente, os dados tiveram mais dispersos, pero também respondeu muito bem à matéria orgânica. Bueno, como podemos aumentar a diversidade da biota? Diversificando os cultivos. Cada planta de cobertura ou cada cultura que cultivamos deixa um footprint que vai afetar a biota. Então, se cultivamos sempre soja, primeira e segunda,
vamos restringir a biota. E se utilizamos plantas de coberturas aí, ou diferentes cultivos rotacionados, estamos aí criando uma biota diferente, porque cada tipo de resíduo tem componentes diferentes. Bueno, Bruno Basso falou sobre isso. Ele disse assim, há alguns estudos aí nos Estados Unidos que estão mostrando que se a biota é diversificada, temos uma maior captura de carbono no solo, mesmo quando a adição de resíduos não é tão grande. Esse é o trabalho de Cutrufo. Cutrufo é uma italiana que está nos Estados Unidos há muito tempo, e ela nos mostra aqui um modelo conceitual muito discutido atualmente nos Estados Unidos, que quando começamos com siembra direta, pensávamos na cobertura do solo e na proteção do solo. Então, se na gramínea era que dava a melhor cobertura do solo. Mas quando pensamos em la biota lhe gusta muito plantas com relação carbono e nitrogênio mais baixa, especialmente com nitrógeno. Então, vamos ter que aprender aí a combinar. Se queremos proteger o solo da erosão, ok. Na gramínea, que está representada aí por uma tora de lenha aí, pero a biota que vai se adaptar a isso é muito limitada. Se queremos uma biota diversificada, temos que pensar em resíduos de melhor qualidade. Bueno, essa é a propriedade de Rogério Pacheco, 5 culturas de cobertura, policultivos. Está crescendo muito no Brasil. No sul do Brasil temos como 40 mil hectares com policultivos. E a limitação é a semente, o preço e a quantidade. Pelo isso, não precisamos importar da Ucrânia. Isso podemos produzir em nosso país. Então, é uma questão de arreglarmos e fazermos. Bueno, então chegamos a este ponto. É possível termos uma capa de soil health e crop health em nossas fincas? Bruno Basso está trabalhando aí muito duro para chegar nisso. Nós outros, com a ferramenta que temos, pouca plata e muita vontade de trabalhar aí, estamos fazendo o possível. Eu vou lhe mostrar aonde estamos. Bueno, esse é um trabalho que eu trago, que tentou estudar a condutividade elétrica e a respiração do solo. Bueno, houve um ajuste bem razoável, porque a questão não é possível medir a biota do solo com a resolução espacial. Temos que procurar algo que se relacione bem. Acá, nesse estudo, a condutividade elétrica aí foi um parâmetro razoável. Bueno, como o Brasil está tratando a situação da saúde do solo? Nós outros estamos começando com a medição de enzimas. A enzima de ciclo de carbono, a glicosidase, do ciclo de nitrógeno, do ciclo de enxofre, azufre, aril-sulfatase, de ciclo do fósforo, fosfatases ácidas. Essas são as principais. Embrapa, que é como el INTA no Brasil, ha publicado um livro aí com a bioanálise. O que se passa? Nossos laboratórios de rotina vão começar a fornecer a análise enzimática. Você manda para o laboratório para análise química e se pede a análise enzimática, vai pagar como 2.000 pesos para sacar a informação de las enzimas que tem no solo. Então isso está sendo padronizado para todo o país. Eu vou mostrar em que pé está. A busca da Embrapa é relacionar as enzimas com a produtividade dos cultivos. Essa é a primeira, estabelecer níveis críticos. Não é fácil, porque
a Embrapa acá não está considerando os ambientes produtivos, está considerando aí um ambiente como uniforme. Bueno, essa é a tabela que temos publicada aí, de Mendes, Ieda Mendes, uma amiga muito trabalhadora, muito boa cientista, que está aí propondo níveis críticos baixos, médios e suficientes para as enzimas. Então isso vai ter que ser calibrado agora para todo o país, porque Brasil, como Argentina, é um país grande e provavelmente o que serve para o norte é diferente para o centro e diferente para o sul, porque cambia o clima, cambia a vegetação e cambia a biota e a atividade enzimática. Pero estamos aí caminhando para a calibração. Agora eu vou mostrar o que hacemos no projeto Aquarius. Aí com a ajuda de Dracar aí, fizemos os primeiros mapas de variabilidade espacial enzimática. Eu quero mostrar que lá embaixo temos 11 mapas de, ou seja, se vê que com aril-sulfatase não houve uma boa concordância, desgraciadamente. Pero com beta-glicosidase, o resultado foi muito promissor. Então, se realmente a atividade enzimática aí apresentou uma relação beta-glicosidase com o mapa de rendimento. Bueno, seguimos a investigação. Com o trabalho com enzimas, estendemos de Rio Grande do Sul para outros 4 estados brasileiros, e aí encontramos que quanto maior a matéria orgânica, maior a atividade de beta-glicosidase, quanto maior nitrógeno no solo, relação linear com a beta-glicosidase, e o cálcio, relação quadrática hasta 8 centimol por decímetro cúbico. É importante isso porque para a planta se considera que 4 centimol estaria bueno. Para a biota necessitava 6. Eu estou estudando detalhadamente a relação da fertilidade do solo com a biota. A biota responde muito a micronutrientes. Estou aí muito impressionado com isso e espero em breve compartilhar informações sobre isso. Bueno, esse artigo está disponível em La Agronomy, disponível livre acesso. Professor Lúcio está presente aí, Lúcio, esse é coautor. José Alain Costa é o CEO de Dracar. Pazinato foi meu estudante de maestria. Publicamos este artigo e nesse artigo aí realizamos a análise de DNA. Os solos foram coletados e enviados para a Califórnia, onde se fez a análise de DNA por ambiente. O laboratório de Califórnia, B-Crop, nos fornece índices de biodiversidade, de saúde do ambiente e de nutrição. Estes índices de nutrição, por exemplo, Azospirillum, Rhizobium, bactérias solubilizadoras de fósforo, fungo, micorrizas, e de biocontrole, Bacillus, Trichoderma, Beauveria, Metarrhizium, Trichoderma, Poconia, bueno, aí na lista aí. Eu quero chamar a atenção de vocês que muitas vezes a variabilidade pode não estar associada a atributos químicos ou físicos, associada a patógenos que temos no solo e que por não conhecermos simplesmente ignoramos. Acá está o nematóide. No Brasil Central um problema gigantesco de nematóide. Solos mais arenosos.
Temos o problema de fusário, muitos anos com a mesma sequência de culturas aí. Bueno, isso causa variabilidade na variabilidade no qual estamos aí, por enquanto, ainda em voo cego. Bueno, esse é o primeiro resultado que eu apresento do DNA por ambiente. O DNA por ambiente nos mostrou que na zona de baixa produtividade temos uma menor diversidade de biota e alguns grupos funcionais dominam a biota. Enquanto que em ambiente de alta produtividade temos uma diversificação muito maior de la biota. Esse é o primeiro aprendizado com essa ferramenta. Deixa-me converter, me ajuda aí. R$2.500, quanto é que sai isso em pesos? Gabriel, 80 mil pesos cada análise de DNA. Essa aí temos que ser muito criterioso onde vamos a ser, né? Bueno, a zona de alta e a zona de baixa acá apresentou uma coisa interessante. Vejam, ao centro são organismos que são comuns e nas extremidades são organismos que ocorrem solamente na zona de baixo ou ocorrem solamente na zona de alta. E aí me surpreendeu que o senhor Penicillium menonorum estava presente aí na zona de alta. Então me apresentei a ele. Prazer, Sr. Thelmo Amado, seu Penicillium menonorum, um prazer saber que está aí na nossa zona de alta. Bueno, o outro organismo é Bacillus firmus, também não conhecia. Bueno, é que quando fomos ver a saúde de nossos suelos, de nossas zonas, deu alto risco para macrofomina e alto risco para fusário. Isso é a consequência de muitos anos de soja. Pouca rotação. E aí, a situação da química estava muito boa, aí havíamos ajustado muitos anos, taxa variada, calcário, fósforo, potássio, aí corrigimos tudo. Na parte física também já havíamos tráfego disciplinado, tráfego controlado, escarificação localizada, aí fizemos muita coisa. Pela parte biológica, alto risco. Bueno, avançamos, e aqui eu quero parar para mostrar para vocês. Esse trabalho apresentamos ele no 8º Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista e sacamos um prêmio entre os 12 melhores trabalhos. É um congresso com 500 trabalhos escritos, 25 países e 700 pessoas participando. E selecionaram 12 trabalhos, e esse trabalho que vou lhe apresentar foi o trabalho premiado. Então, na zona de alta, onde diz high, tínhamos muito desse senhor Penicillium, na quantidade grande de Penicillium, e tínhamos aí em rojo Tricoderma. Quando vamos para a zona de baixo ambiente produtivo, o Penicillium se entregou, se quedou muito pouco, e o Tricoderma também diminuiu muito. E o que aconteceu com os patógenos? Exatamente o oposto. Quando eu tinha Penicillium e Tricoderma, o Fusarium na zona de alta ficou sob controle. E na zona de baixo potencial produtivo, onde o Penicillium e onde a Tricoderma era pouca, o Fusarium tomou conta da situação. E aí entendemos muitas das coisas que foram faladas até aqui, incluso o trabalho que foi apresentado de atraso de
de desenvolvimento de emergência, e a falta de população na zona de barra, porque muitas vezes está associado a doenças de solo e a falta de los antagonistas a essa doença. E aí fomos olhar o que tinha na zona de baixo e encontramos alta resistência à penetração. Então, baja matéria orgânica e compactação na zona de baixa modifica o ambiente, o patógeno toma conta e os organismos de biocontrole se diminuem. Bueno, fomos à literatura e encontramos esse trabalho da Coreia que nos diz Penicillium menonorum, exatamente o que encontramos no solo gaúcho de Rio Grande do Sul, e nos dizem aí, é um novo fungo que aumenta a disponibilidade de fósforo e produz ácido indol acético na reação fisiológica na planta, que faz ela se tornar mais produtiva, e aumento de 57% das raízes. E esse trabalho nos diz, esse é o primeiro trabalho da Coreia que mostra que este senhor Penicillium menonorum está aí ajudando a produção de uma outra cultura, que é cucumber. Então, é muito bom na literatura quando se acha aí, como nós outros, que o Penicillium estava contribuindo para a nossa produção de soja e maíz. Bueno, lo deixo na invitação para que ano que vem nos venham visitar em Rio Grande do Sul, Não Me Toque, onde vamos realizar o 6º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas. O congresso tem 12 anos e foi inspirado acá em INTA Manfredi, e contamos aí sempre com o apoio, a colaboração de INTA, e bueno, estão todos invitados. É um congresso técnico-científico. Técnico porque temos a indústria, temos os consultores, agricultores e os científicos. Os científicos muito pontuais para realmente ajudar a entender áreas que necessitam ser desenvolvidas. Podemos arreglar visita à indústria de máquinas agrícolas e também arreglar a questão de visita a fincas. Então, estamos aí com o professor Lúcio. Geramos um livro, um e-book. Então, se pode mandar contribuições, e as contribuições aí são disponíveis a todos. Então, está aí feita a invitação. Lo esperamos em 2023 e assumir um compromisso aqui com o Fernando, com o Ricardo, de levarmos um congresso latino-americano para Rio Grande do Sul aí, num futuro muito próximo, aí vamos trabalhar para isso. Bueno, lo agradeço muito, espero que o portunhol aí não tenha sido uma moléstia, não lhe tenha incomodado. Espero também que o portunhol vocês possam praticar em Florianópolis no próximo verano. Muito obrigado. Muchísimas gracias, doctor Telmo Amado.